O MEC, não é? Publicou as diretrizes de base, as bases curriculares das nossas escolas. E o que foi apresentado, não é, pelo MEC é uma verdadeira revolução no nosso país. Uma revolução não somente na área de ensino, mas uma revolução que irá atingir o futuro da nação. Veja, vou dizer aqui aquilo que é a avaliação real daquilo que é o conteúdo que está nessas bases curriculares, no currículo que os nossos filhos irão aprender nas escolas. Está se colocando na cabeça das crianças, dos jovens e dos adultos, uma mentalidade marxista, sem dizer que aquilo lá é marxismo. Ou seja, está sendo montado dentro da cabeça das pessoas um pensamento marxista, de tal forma que, se estas bases curriculares forem aplicadas no nosso país, do jeito que elas estão agora, daqui a 20 anos, talvez até antes disso, o Brasil inteiro vai ser marxista de uma tal forma que não vai precisar absolutamente nenhuma revolução marxista para implantar o marxismo e o comunismo no nosso país. Ao estudar história, identificar e problematizar, página 241, as figurações construídas por e sobre sujeitos em suas diferentes noções de tempo, de sensibilidade e de ritmos. Ou seja, eles, quando vão ensinar história, só para resumir aqui, não ficar cansando você com citações, aqui quase todo o currículo de história, você espreme e só sai isso. É uma coisa seguinte, o negócio não é ensinar história, é ensinar historiografia, é ensinar que alguém contou aquela história, e se alguém contou aquela história, alguém tem algum interesse. Não existe verdade, existe interesse. Não é? E aí, então, você vai dizer, não, mas padre, isso daí é até uma coisa boa, você ensinar isso na universidade. Gente, isso daqui eles estão ensinando para crianças. De tal forma que isso já quebra a noção de verdade, de bom, de verdadeiro, de belo na cabeça da criança. Antigamente, o ensino de história era baseado em memorização de data. Era uma coisa chata pra caramba, né? Quando a gente começa a interligar os fatos históricos com a atualidade, aí passa a ser muito diferente, a gente tem mais vontade e tal. Agora, tem uma ilustração israelense que fala que quando a gente pega um arco e flecha e puxa, quanto mais para trás vai a flecha, mais para frente ela pode ir. Isso significa que os nossos jovens, quanto mais história aprenderem, mais eles sabem como não cometer os mesmos erros do passado para poder ir para frente. Então a gente tem que investir sim em aula de história de qualidade. Quando o Dom João chegou ao Rio de Janeiro, fugindo do Napoleão Bonaparte, cerca de 10 mil a 15 mil pessoas vieram junto com ele. E todo mundo dependia do chamado bolsinho real. Então tinha um departamento chamado Alxaria Real, que seria o almoxarifado do rei, que incluía a área de mordomias e que provinha, distribuía comida, distribuía benefícios, casas para as pessoas que chegaram de fora. Então você vê que a gente tem um Estado muito provedor no Brasil, as pessoas esperam muito do Estado, né? É um Estado muito forte, às vezes é um Estado que, como ele interfere muito na vida das pessoas, ele é muito permeável à corrupção também. Então eu diria que para você entender o Brasil de hoje, é muito importante estudar essas três histórias, porque elas funcionam como se fosse o nosso código genético, a forma como nós nos organizamos para continuar sendo uma nação soberana, independente, depois de romper os vínculos com Portugal. Mas eu diria que todas as nossas características atuais, a favor e contra, estão nesse período de constituição do Estado brasileiro. Você desconstrói um pouco a figura de alguns heróis no livro. O Aleijadinho, por exemplo, que é ou seria um herói nacional, segundo suas pesquisas, ele não existiu. É uma personagem literária. O Zumbi dos Palmares, outro herói nacional, segundo suas pesquisas, tinha escravos. Qual que é a importância da gente saber a verdade sobre o nosso passado histórico
pensando no futuro da nossa sociedade e do nosso planeta como um todo. Sim. A história ela é muitas vezes uma ferramenta de ódio, né? Quer dizer, tem muito político e muitos historiadores aí nos últimos séculos que desenham uma história jogando parte da população contra a outra, ou então se colocando como a figura-chave que vai transformar um passado sombrio num passado glorioso, e coisas assim. Eu acho que é bom a gente ficar imune a isso, né? Quer dizer, a gente parar de acreditar que as pessoas, que os brasileiros estão em lados diferentes. Na verdade, como diz o Chesterton, um escritor que eu gosto muito, nós estamos todos no mesmo barco e estamos todos mareados, né? Quer dizer, por exemplo, 2007 e 2010 foram 2 anos que a Bolsa de Valores subiu muito no Brasil. Também foram 2 anos que os pobres deixaram a pobreza de forma mais intensa. Quer dizer, o que geralmente é bom para ricos também é bom para os pobres, né? Se a economia tá bem para um lado, também está bem para o outro. A gente tem que parar com essas visões, por exemplo, de que a pobreza de um é explicada pela riqueza de outro. Essas visões esquemáticas e maniqueístas que só fazem as pessoas se odiarem e movimentam fenômenos que não fazem bem. Você vai passando, e a história do Brasil? Tiradentes não existiu. Cadê a Conjuração Mineira? Para o PT e o seu projeto criminoso de poder, como diria lá o Celso de Mello, não existe Tiradentes. Acabou, não tem. Eles não gostam, risca. Acabou. Então, você começa a perceber que tem, então, a tal de Afro-América, que eles não sabem nem definir, a história da África Negra, só porque só interessa isso, e a Ameríndia, que eles chamam de Ameríndia, que é a América Indígena, que eles não conhecem também, o que é pior, porque só existe a Ameríndia, América do Sul, América Central. Eles não sabem que o México teve uma coisa chamada Azteca, antes Tolteca, Olmeca, e fica o México, viu? Vocês não sabem, vocês são ignorantes, e fica na América do Norte. Então eles acham que imaginam que o México está na América Central. Então toda discussão, por exemplo, da América Indígena mexicana, pré-cortesiana, né? Por exemplo, não está. Então eles querem falar de coisas que eles não têm a mínima ideia e mandam nós estudarmos, ao invés de estudar cristianismo, expansão do cristianismo, por exemplo, estudar cosmologia G e Tupi, né? Não é possível. Aí você vai lendo tudo aquilo, né? Você fica... eu fiquei... Sabe qual é o fundo da questão? Eles querem dizer que o Brasil é um país negro. Ou seja, o PT falsificou até as pesquisas do IBGE. O Brasil é um país mestiço, né? Tem negros, tem os mestiços, tem os brancos e tem os de descendência oriental, né? Mas eles querem inventar um Brasil que não existe, e de forma clandestina, chamando de consulta pública. E o pior que o Renato Janino Ribeiro, que assinou, disse agora, numa rede social, querendo se contrapor o que eu escrevi, dizendo que ele não assinou. Eu provei que ele assinou, está na primeira página, a assinatura dele. Agora, se ele quer voltar atrás, são outros 500, até é bom, né? Agora, assinou sim, seu Janine, seu Ribeiro. O senhor assinou, ou seja, tem editora no meio. A jogada, a malandragem, é que também deve ter propostas para livro. O Brasil é o país no mundo que mais compra livro didático e dá gratuitamente aos estudos. No mundo. Então, isso envolve muita grana. Já deve ter propostas prontas, porque nenhuma das atuais é adequada a essa proposta. Aí já entra, já ganha um dinheirão. E pior, e para concluir essa questão... Livros, claro, escritos pelos companheiros. Claro, essa proposta totalitária. O MEC virou o Ministério da Verdade. O MEC parece o livro do George Orwell, 1984, e tem seus policiais da verdade. No livro, você transformava verdade em mentira, mentira em verdade, dependendo do que o governo queria. Eles querem fazer isso conosco. Não, aqui não é a Venezuela de Chávez, aqui não é o Equador de Correa, nem a Bolívia de Morales. E aqui também não é, viu, Lula? Você que é um grande conhecedor de história, que deve ter inspirado essa proposta. Lembre-se quando você disse que o Napoleão Bonaparte foi à China? Eu acho que você deve ter inspirado ideologicamente essa proposta política. Acabou tudo, tá? Ele nem sabe quem é o Napoleão, não sabe nem que é a China. Ele não sabe o que fala, né? Então, eu acho que nós temos de protestar. Não podemos deixar passar isso. O MEC não pode virar o Ministério da Verdade. Aqui é um país democrático. Nós temos de lutar em defesa da nossa democracia em relação à nossa tradição, à formação das crianças, dos jovens, dos adolescentes e a toda a nossa concepção de ensino. Não podemos deixar na mão de comissários
do PT que vão impor a sua verdade. Nem o Stalin teria coragem, e não teve, de fazer uma proposta dessa tal. Né? Daí que eu brinquei, o Mao Tse-tung fez sua revolução cultural com aquela tragédia nos anos 60 do século passado, mas não chegou nesse limite. Nós não podemos deixar que os comissários do PT e seus policiais da verdade nos imponham pela goela abaixo esse currículo. Perfeito. O Villa é de esquerda. O Villa é um socialista, um marxista, né, um social-democrata que acredita que exista uma esquerda democrática, acredita que o Foro de São Paulo não seja um problema, e já disse em várias palestras dele, uma vez ele veio aqui em Goiânia, ano passado, 2015, e ele teve a cara de pau de dizer que o PT é um partido de direita, é um partido ultraconservador, né? Pena que eu não gravei, mas ele, né, todo mundo já conhece ele, mas vai chegar a hora dele. Então, a própria, aí, Villa, um esquerdista, não está entendendo, né? Villa, isso aí é doutrinação marxista, né? Será que você não sabe o que é isso, não? Não é porque eles estão ensinando, eles fizeram o currículo de uma forma porca. Villa, você com seu pós-doutorado, doutoradinho aí da USP, eles fizeram isso porque eles querem dominar as mentes das pessoas, dar um upgrade na doutrinação marxista aí que já existe há décadas e que você faz parte, inclusive, né? Eles estão apenas dando um upgrade nisso aí. Eles estão na versão 2.0 de gramichismo, de marxismo cultural, de doutrinação marxista, né? É engraçado o Villa, ai, é porco. Não é que é porco, né? Não estou defendendo a esquerda. A esquerda fez isso de propósito, eles não erraram nesse aspecto. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles precisam dessa doutrinação marxista versão 2.0 para começar a revolução armada, inclusive, né? Eles vão precisar, vai ter conflito. Então eles estão dando um upgrade, criando ali soldadinhos da revolução com o ensino de história. A intenção é essa, né? A intenção é essa. Destruição da inteligência nacional, né? Criar zumbis, né? Criar zumbis. A educação brasileira sempre vai ser um problema, porque o problema dela não é o quanto o professor recebe, o salário dos professores, nem a qualidade da escola, né? Não é o maior problema. O problema é o que é ensinado, tá aí. Base Nacional Comum Curricular. Vamos tirar, segundo essa proposta, ensino da história clássica ocidental e oriental. Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia, né? Vamos colocar África, islamismo e ameríndia, sei lá que porra é isso, é uma mistura de América com Índia, né? América, né, dos índios e dos africanos. Lindo. Não existe ocidente, não existe cultura ocidental. E o Villa, esse babaca do Villa, né, e vê-se surpreso. Ai, gente, de onde que veio isso? Uma coisa porca, uma proposta porca. É claro, meu filho, é da esquerda. Por que você não abre a boca, seu cretino, e vira e fala, isso é de esquerda, né? Isso aí é um projeto de dominação política e cultural. Por que você não fala, seu merda? Você sabe que é, né? Você sabe que é. Você sabe que o PT fez isso porque quer destruir a democracia. Você está se fazendo babaca, você é um babaca, você é um babaca.